Olá, aqui é o Naga mais uma vez, estamos no capítulo 9 de Mais Cênica, Menos Prozac. Eu sempre tenho que ler ali o... Como se... O cara ainda não decorou, né, o nome do livro, 9 capítulos depois. Bom, vamos lá. Capítulo 9, Proatividade, para os que não são donos de si mesmo e são escravos de suas reações emocionais. Bom, vamos lá, considerações médicas, você é uma marionete na mão das circunstâncias, né? Tem muita gente que fala, eu crio a minha vida, eu crio tudo, eu comando, né? Cara, então beleza, comanda aí a rotação da Terra, né? Não é assim que funciona, certo? É a forma que você interpreta a vida que pode ser criada, né? Você pode criar uma vida tranquila, maravilhosa, mas as circunstâncias normalmente são as mesmas. E aí ele usa aqui a parte aquela do chuveiro de novo, né? Quando você está no chuveiro, de repente a água começa a sair fria, aí você começa a ficar nervoso, pô, o chuveiro não está aquecendo, aí você já reage de maneira automática, entendeu? Aí você já toma aquele veneninho de manhã, delícia, antes do café, e aí você já começa a se queixar, né? E aí de repente você vai fazer alguma outra coisa, não dá certo, e aí você começa a ficar mais pá de novo, aí você já vai ficando mais nervoso, você toma mais um veneninho. Então aqui o que ele disse é que ninguém agradece, né, o fato de ter um carro, o fato de ter ali um chuveiro, como a gente já falou anteriormente, menos da metade da população tem um chuveiro, né? Então, quando você não está presente, você não dirige, né, quando está ali, você não está consciente, né, de que você está ali dirigindo, tomando um banho, e aí de repente o carro freia na sua frente, aí você já começa a xingar o motorista, buzinar, fica nervoso, aí você já toma outro veneninho delícia, né? E aí de repente você chega no seu trabalho, você vai ligar o computador e plau, o computador não funciona, aí você acha, não, aí é perseguição, o universo está me perseguindo, certeza. Entendeu? Certeza. E aí você já começa a tomar aquele outro veneninho também, entendeu? Então, a partir desse momento você fala, cara, tô tendo um dia horrível, péssimo. Aí você já fica com humor horrível, né? Você já fica com humor nojento e todo mundo tem que aguentar seu humor porque você tá tendo um dia ruim e tá sendo perseguido pelo universo, né? Então você é uma vítima, né? Uma vítima porque o mundo é muito injusto com você. Caramba, terrível. Mas ele diz aqui, alerta, que isso é ironia, por favor. Né? Então, ele diz que as pessoas que reagem assim tendem a achar que tudo no mundo acontece por ela e para ela, como se o mundo tivesse realmente se importando com você, né, querido? É tipo assim, você começa a achar que as coisas acontecem por você e para você, é uma loucura, né? A composição desse medicamento, você é escravo das suas reações emocionais, está preso ao seu instinto de sobrevivência, a única questão é que você não está mais nas florestas, você não vive mais na floresta, então você não precisa utilizar seus instintos para sobreviver, tá bom? Esse mecanismo de defesa, ele te tira muito mais do que ele dá, você precisa superar esses instintos, começar a parar de agir instintivamente, começar a agir mesmo da maneira melhor, que você racionalmente sabe que é a melhor, né? Então você começa a achar que tudo é pessoal, né? Ele fala que é como se você fosse o centro das atenções, né? A suscetibilidade, o viver na defensiva e a reatividade são 3 sintomas que evidenciam um déficit de proatividade. Proatividade é que ele usa nesse sentido de você realmente ser proativo, de você tomar a frente da situação e parar de ficar reclamando, né? É você realmente fazer algo. E se não tem algo para ser feito, então aceitar a situação como ela é. Bom? O tratamento, estabeleça um diálogo construtivo com o seu carcereiro. Ele usa aqui essa palavra muito bem. Você quer mudar as circunstâncias o tempo todo, mas você está na mão do carcereiro. Quem é esse carcereiro? Essa voz que fica aqui, cara, falando o dia inteiro na cabeça, não te deixa em paz. Não, não sou eu. Essa voz é o ego. É o ego, que todo mundo fala, mas que ego é o ego, não sei o que o ego é isso, o ego é aquilo que te conduz como pessoa, como personalidade, tá bom? Então essa vozinha, se você for sendo guiado por ela, é um sofrimento total, tá? Então ela vai tentar te mudar, ela só é um reflexo do que você sente
sobre si mesmo. Então, quando eu me aceito, ela fica em silêncio, entendeu? Essa vozinha, por exemplo, na minha cabeça hoje, ela é mínima. Ela só existe quando eu, sei lá, fico mal, acontece alguma coisa comigo, ou né, eu preciso de alguma instrução, eu uso ela como uma ferramenta, né, a voz da consciência. Então, é importante, tá? Então você tenta controlar e mudar justamente aquilo que nunca você tem controle e nunca nem vai conseguir mudar. Por isso que você passa a vida sofrendo. Você tenta mudar as pessoas e as circunstâncias. Isso é uma loucura, sabe? Ao invés de tentar mudar alguém, tenta aceitar você mesmo. Tenta aceitar as coisas como elas são. E aqui ele diz, durante 3 meses, se ainda não se comprometeu, comprometa-se a entender a raiz do seu egocentrismo e da sua reatividade. Por que que você acha que tudo é para você? Né? Por que que você reage da pior maneira às vezes? Por que que a vida é simplesmente assim? Então, como ele falou lá no início, aconselho vocês a buscarem o Eneagrama. O Eneagrama é, como eu já falei anteriormente, ele como é que se diz? Ele rotula não é uma palavra boa, mas acho que é a melhor forma, entendeu? Ele consegue compilar as 9 personalidades que existem no mundo, né? Só existem 9 personalidades no mundo e elas têm algumas variáveis, né? Enfim, é um programa maravilhoso, tá certo? Tem cursos hoje no YouTube, tem livros, enfim, tem várias coisas, você vai encontrar livros maravilhosos. Não se preocupe com o melhor curso, o melhor livro, não se preocupe com o melhor. Pesquise, que uma hora você vai encontrar o seu caminho é o melhor, tá bom? Então pesquisa, dá uma olhada, Eneagrama, uma baita ferramenta de autoconhecimento, baita ferramenta. Então, entre o estímulo e a sua reação existe um espaço bem pequenininho, certo? Quando algo acontece, antes de você reagir instintivamente, existe uma fração ali de tempo em que você consegue escolher a melhor forma de reagir, certo? Isso vai ficando melhor conforme o tempo, você tem que praticar. Você vai praticar. Toda vez que você sentir algo ruim, algo que te incomoda, antes de reagir, pensa, coloca um gatilho, começa a treinar o gatilho. Como eu deveria reagir nessa situação? Qual seria a melhor forma de eu reagir nessa situação? Entende? Por mais que você não consiga no início você vai continuar agindo, mas você vai ter consciência na hora. Cara, hoje a minha esposa, ela consegue assim, ela fala, às vezes ela se chateia, mas ela consegue perceber que enquanto ela está tendo aquela reação que não é muito ecológica, não é muito legal, ela consegue ver que aquela reação não é a melhor. Então ela está treinando e isso é contínuo, isso é eterno. Não acha que tem gurus aí, aqueles caras que ficam lá... O cara que fica lá 1 hora, filhão, se você chegar nele e der um peteleco na cabeça dele, ele vai reagir. Ele não é o cara, né? Todos nós temos isso. A diferença é que ele treina bastante, ele está num nível muito avançado, mas ninguém é perfeito. O que é perfeito? É ser exatamente como eu gostaria, reagir, tudo de forma racional. Não existe, porque o perfeito ele não tem sentimentos. Sem sentimentos eu não sou humano. Logo não existe seres humanos perfeitos. Perfeição é uma loucura que criaram para fazer você sofrer e sentir culpa, tá bom? Provavelmente para você seguir algum tipo de metodologia, né? Ou seja, religiosa ou filosófica, então toma cuidado com isso, tá? A perfeição, ela imputa culpa, a única função da perfeição é colocar culpa dentro do seu coração. Efeitos terapêuticos, permita-se ser dono de si mesmo, a proatividade lhe permite ser senhor da sua mente, você vai passar a ser amigo, como eu falei, você vai começar a realmente estar bem com a sua mente, estar bem com o próximo, né? Então isso é um treinamento diário, tá bom? Todos os momentos, você vai começar a ser protagonista da sua vida, né? Não a vítima de si mesmo, tá bom? E o que isso causa de bom? Frequentes episódios de lucidez nos quais você compreende que o seu mal-estar não tem nada a ver com o que te acontece ou com as pessoas que te rodeiam, tá bom? Diminuição do medo de observar seus pensamentos, né? Isso não é loucura, não. Observar o pensamento é algo básico, tá bom? Então você vai começar a colocar formas melhores de pensar.
Maior habilidade para não reagir às atitudes, condutas e decisões que não favorecem. Acessos temporários de autodomínio. Isso aqui é top. Nos quais você sabe escolher a melhor resposta para enfrentar. Gente, não é de hoje para amanhã. Não é em um mês. Não é em um ano. Não é em 10 anos. Demora e demora muito. Então começa agora. Começa aos pouquinhos. Se você não conseguiu controlar, não é controlar, mas se você não conseguiu reagir bem a uma situação, fica pensando, poxa, na próxima vez que eu tiver uma oportunidade e tal, eu quero reagir melhor, eu quero conversar melhor, eu quero, sabe, por mais que você esteja ali tremendo de ódio, tenha consciência, eu estou tremendo de ódio, talvez não seja o melhor momento para eu discutir, sabe, isso me incomoda, aquilo me incomoda, fica atento a isso. Perda de interesse em querer mudar o que não pode ser mudado, mais motivação para mudar a si mesmo. Maior capacidade de ver a vida como uma partida de xadrez, sabendo que as consequências de suas ações podem ter outras reações. Mais força de vontade para passar a ação, comprometendo-se a ver seus problemas como oportunidades de aprendizagem. Muito legal isso daqui. E a frase de Sêneca: não podemos controlar o mar, mas podemos comandar o nosso barco. O mar é sempre o mesmo. Isso eu falo várias vezes quando eu estou à frente de alguma atividade espiritual, quando eu estou liderando alguma coisa, eu digo para as pessoas, gente, nós somos marinheiros. O mar ele vai ser sempre igual, muitas vezes tempestuoso, muitas vezes calmo, as ondas são sempre iguais, nada muda, o que muda é o barco. Então, os seus problemas nunca vão diminuir, mas você vai crescer como ser humano. Então não são as coisas que tem que diminuir, é você que precisa crescer, mas crescer de uma forma decente, como um ser humano, você ser algo maior, algo melhor, algo conectado com o divino. Então é sempre importante entender isso, as coisas não vão mudar. Só quem vai mudar é você mesmo, tá bom? E daqui a pouco a gente vai para o capítulo 10, que é compaixão. Será que eu consigo ter alguma compaixão, dado toda essa situação louca aí que me foi apresentada, né? Então aqui ele mostra a compaixão de uma forma mais fácil de ser atingida, tá bom? E daqui a pouco a gente vai para lá. Valeu!